Fala galera, eu sou o Leandro Souza, estamos aqui para mais um episódio do Elocast, hoje falando sobre reuniões one-on-one. E hoje nós temos como convidado aqui o Rodolfo Jordão, líder estratégico da Elotec. Fala Rodolfo. Olá pessoal, olá ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco mais de conhecimento hoje. Temos também um convidado de hoje, o Fabrício Colombo, líder estratégico também aqui da Elotec. Olá Fabrício. Oi Leandro, eu sou o líder estratégico aqui e é um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante aqui, né, para promover o engajamento do time. E temos também como convidada a Nalderi Vicchiato, que é hoje gestora financeira aqui da Elotec. Oi Nalderi, tudo bem? Oi Leandro, tudo bem? Olá ouvintes, estou aqui também para colaborar e compartilhar com vocês aí um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto importante aí. Pessoal, lembrando que o Elocast ele é um projeto independente da Elotec Gestão Pública. A Elotec é a maior empresa de gestão pública do Paraná e uma das melhores do Brasil. Ana, solta a vinheta aí. Elocast. É isso aí, galera. Então, no Elocast de hoje, nós vamos falar sobre reuniões one-on-one, que é uma prática adotada aqui dentro da Elotec, né? Faz parte da nossa cultura. Adotamos essa prática há aproximadamente 2 anos. Foi trazida aqui para dentro da empresa pelo Fabrício Colombo, através de algumas experiências, né, Fabrício? Isso. Conta um pouco para nós aí como que foi esse trâmite de trazer essa prática para dentro da Elotec, como que a gente quebrou algumas barreiras com isso, né? Vamos introduzir o tema aí para a galera entender um pouco mais. Legal, Leandro. Então, a gente começou, né? Eu comecei como líder em 2018, né? E daí começamos a estudar mais sobre liderança, né? Que era um tema novo para mim, né? E eu comecei a ver, né? Que grandes líderes, né? Têm como prática dentro da sua rotina essas reuniões de one-on-one com seus liderados, né? Para buscar se aproximar deles, entender o que está acontecendo e também cuidar da performance do time, né? E a gente, assim, eu como líder também, e daí depois outros líderes seguiram essa prática também, queríamos, né, transformar a Elotec, né, numa cultura que tivesse o feedback dentro do seu DNA, né, que o feedback fosse parte do seu dia a dia. E o one-on-one também é uma forma de fazer feedback e ter esse acompanhamento de forma mais contínua, né, saindo daquele tradicional, né, ter um feedback anual, que a pessoa já espera e já vê com aquele sentimento negativo, né, que vai vir as coisas ruins ali e ela vai esperar 1 ano para saber o que está acontecendo com ela, né? Então o feedback acelera esse processo, né? Traz uma resposta mais rápida, né, Fabrício? Sim. Jordão, e qual que é a principal diferença aí entre o one-on-one e o feedback, né? Porque existe algumas particularidades de cada um, né? Explica pra gente entender um pouco mais aí o que separa esses dois. O one-on-one, a gente costuma dizer que ele é uma técnica de borbulhas, né? É uma técnica de borbulhas por quê, né? Quando você faz uma borbulha na água, ela vem de baixo para cima, né? E a maioria das empresas hoje, elas têm ainda uma cultura top-down, né? Em que as coisas vêm de cima para baixo, né? O one-on-one é uma técnica para você fazer justamente essa escuta do colaborador, né? Escutar bastante o que ele tem a dizer naquela fase, naquele momento, entender alguns problemas ali, tanto profissionais quanto pessoais, né? O que vai diferenciar um pouco do feedback. Não que no feedback você também não entenda isso, né? Mas são coisas um pouco diferentes ali, né? O one-on-one, além de tudo, você pode também estar fazendo um feedback ali, né? Mas além de tudo, você vai com uma pauta mais de escutativa, né? E não de tentar pontuar algumas coisas de melhoria ali nesse caso aí. E a Nalderi também adotou essa prática, né, Nalderi? No time do financeiro, do administrativo. E assim, Nalderi, o que você acredita que essa aproximação entre o líder e o liderado, através do one-on-one, quais os diferenciais nos dias de hoje, né? Um dia que o mercado está cada dia mais competitivo aí na briga por colaboradores, né? Então a gente vê pessoas trocando de empresa aí muito rapidamente. E como que o one-on-one aproxima o líder do liderado nesse sentido? O one-on-one a gente tem foco no colaborador mesmo, né? Então, além do engajamento que a gente começa a ter mais, né, com esse contato com o colaborador, a gente também consegue falar um pouco mais sobre carreira, sobre as expectativas, sobre a sua função, né? As expectativas de futuro dentro da empresa. E isso facilita muito para nós, quanto líderes, né, ajudar no desenvolvimento profissional desses colaboradores, né? Isso é importante nos dias de hoje, né? Não só nos dias de hoje, mas na nova cultura que se desenha no mercado, né? Hoje
participação do líder e do liderado, entendendo cada um os motivos que levam o liderado a fazer determinado tipo de coisa ou atitude que tem. Muitas vezes não está relacionado só num feedback relacionado ao processo de trabalho, mas sim em algum aspecto pessoal, algum problema pessoal que o liderado tem também, e ele acaba trazendo isso, evidenciando isso no one-on-one, né? Muitas vezes acontece, Leandro, fatos que você não consegue enxergar ali no dia a dia, né? Então, às vezes, o líder vê uma baixa produtividade, né? Olha para alguns números ali e consegue avaliar que aquela pessoa está tendo uma produtividade baixa, mas ele não entende que, por exemplo, aquele profissional pode estar passando por um problema pessoal, né? Então, o one-on-one é uma forma de você tentar se aproximar, entender mais, ouvir mais aquele colaborador, né, entender os problemas que aquela pessoa pode estar passando naquele momento, né? Então, esse julgamento hoje de produtividade, de falta de entrega, às vezes, se o líder não tiver esse interesse em escutar o colaborador e entender o momento que ele está passando, é claro que depende também de uma relação muito de confiança de ambas as partes, né? E entender isso aí, ele pode estar fazendo um julgamento errado, né? Vendo que aquela pessoa chega atrasada, aquela pessoa está com baixa produtividade, mas às vezes aquela pessoa está passando por um problema sério na casa dela, na família, né? E se ela não consegue colocar uma cadência dessa de confiança no meio para escutar o colaborador, ela pode estar sendo injusta na avaliação daquele colaborador. Fabrício, e conta para nós, qual que é a sazonalidade para a frequência, né? Para essas reuniões de one-on-one, assim, uma frequência que seja interessante. Porque a gente sabe que não adianta você fazer uma frequência nem muito, um intervalo muito pequeno, mas também não adianta fazer 2 one-on-one desse no ano, né? Porque essa frequência vai contar muito, como o Jordão falou, para essa aproximação do líder, né, com o liderado, para essa quebra de talvez não uma resistência, né, Jordão, mas talvez acaba não tendo esse vínculo para ele se abrir, né? E essa frequência conta muito, né? Então, qual que é uma frequência que a gente pode considerar uma boa prática dentro do one-on-one? Isso daí varia um pouco de acordo com o tamanho do time também e o contexto de cada um, né? Aqui a gente costuma fazer uma vez ao mês, né? E agora o time cresceu, né? A gente está com mais gentes ali, com mais liderados. Aí tá fazendo uma vez a cada 45 dias, 2 meses. O ideal seria a cada 2 semanas. Se for um time pequeno, você tem 3, 4 pessoas, você pode fazer a cada 2 semanas, né? E o mais importante, né, do que ser a cada 2 semanas ou um mês, é manter essa cadência, manter essa constância, né? Então é fazer todo mês, é fazer a cada 2 semanas. Se é a cada 2 semanas, faz a cada 2 semanas. Uma coisa muito importante, né, porque é um vínculo, né, a gente se conecta com o colaborador. E a gente precisa criar essa confiança com ele para poder ele ouvir, ele se sentir seguro para falar, né, o que ele está sentindo. Então, uma coisa importante também é nunca quebrar, né, isso aí, né? Desmarcar um one-on-one, por exemplo. Né? Isso deve ser evitado ao máximo, né, porque isso quebra, né, isso aí. A pessoa já cria uma expectativa. Né? E, então, é manter a constância, a gente procura fazer uma vez por mês e evitar ao máximo desmarcar um one-on-one com a pessoa. Porque ela já vem construindo uma conversa que ela pretende ter com o líder, né? E uma quebra disso é como se ele pensasse que você ela não tem uma atenção sua como ela achava que tinha. Né? Exatamente. Então isso realmente quebrou um pouco a confiança. Rompe, né, essa confiança. E normalmente também, Leandro, só colocar, desculpa te interromper, só colocar mais um ponto, tem uma prática também, né, que é bastante, a gente vê bastante livros ali, que o one-on-one normalmente você já termina já com a data do próximo, né, então você já sai ali na reunião, você já faz a agenda. Já contrata o retorno já. Exatamente, né, então isso também é uma prática importante, de se manter. O Nalderi, e conta pra gente, para ter essa abertura com o liderado, para que se comece a construir essa confiança, é importante explicar para ele como que funciona, né, essa prática do one-on-one, né? Conta pra gente como que você faz isso no seu time, como que é a primeira abordagem sua com o liderado, de explicar o que é um one-on-one, como começa a construir essa confiança com ele. Então, o primeiro passo é passar o que é o one-on-one, né? Que é um momento ali de bate-papo entre o líder e o seu liderado, que isso tem essa constância ali de datas. Eu hoje utilizo a cada 30 dias. Explico para eles também o que a gente vai falar nessas reuniões, preparo uma pauta, né? Eu acho que eu levo sempre uma pauta e eles também tragam a pauta deles.
para a gente seguir esses pontos, falando também da parte de tanto profissional quanto pessoal, né? Então, é aquele ponto onde o colaborador pode ser ouvido ali, ter esse contato. Então, a gente consegue obter bastante resultados de engajamento, de respeito e confiança, abrindo essa pauta aí paralela entre o líder e o liderado, né? Eu vou trazer assim, eu acho que seria interessante a gente trazer aqui para essa discussão alguns exemplos do que acontece no nosso dia a dia, né? Claro que guardado aí o sigilo de algumas informações que a gente traz desses one-on-one, mas coisas que aconteceram que a gente acha que para a gente explicar a abrangência que o one-on-one traz dentro do time, né? Então eu vou começar falando uma experiência minha, o Jordão colocou e aconteceu muito próximo nosso isso, né? Então a gente tinha um colaborador que ele estava chegando todo dia atrasado, acabava saindo mais cedo, né? E assim, já começou a construir, né, entre eu e o líder direto dele da área lá de atendimento, algo assim, pô, esse cara, o que está acontecendo? Não está engajado, parece que não tá, né, dentro daquele, como o Jordão falou, daquele desempenho que a gente espera, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é no desempenho, né? A gente não quer nem pensar do lado do colaborador. E aí, através de uma abordagem desse one-on-one que a gente já utilizava também ali dentro do nosso setor, a gente identificou que ele estava com um problema de hospitalar na família. Ele estava com uma pessoa da família internada e ele não tinha ninguém para ficar com a pessoa. Então ele saía mais cedo para dormir no hospital com a pessoa e chegava mais tarde porque ele saía do hospital e não tinha ninguém para ficar lá e ele chegava tarde no trabalho. E aí quando a gente chegou nisso, né, e aí até a gente acabou ajudando ainda mais ele, né, proporcionou que ele conseguisse encaixar melhor esse problema que ele estava enfrentando dentro da família dele. E ele tirou um peso das costas dele também, porque de alguma forma ele esperava tentar abrir isso com alguém e não conseguia, né? Acho que não achava uma forma de chegar nesse assunto, né? Então é um dos casos que a gente viu que aconteceu ali e que acabamos auxiliando muito o colaborador nesse sentido, né? E que depois veio, agradeceu e tudo mais, né? Então são fatores que muitas vezes no feedback a pessoa acaba ocultando, ela nem traz, porque ela fala, não, se eu falar isso, né, o cara vai falar, pô, por isso que você não está tendo desempenho, por isso que, né, e não é esse o sentido do one-on-one, né, Fabrício? Você quer trazer algum caso, Fabrício? Eu acho que os casos mais comuns é relacionado à saúde mesmo, né? A pessoa começa a se ausentar por motivos particulares, né? Às vezes nem abre, né? Vou precisar me ausentar por motivos particulares. E não abre com o time, né? Não quer dividir isso com o time. E no one-on-one isso vai criando uma confiança que a pessoa fala, né? Meu pai... Eu tô precisando sair porque o meu pai tá com câncer e eu preciso levar ele no hospital, fazer tratamento, acompanhar, porque não tem quem acompanhe, né? Ou eu preciso me ausentar porque eu preciso buscar minha filha na escola e minha esposa trabalha fora. E na pandemia não tá tendo aula, eu preciso ficar com a minha filha daí. Não tem com quem deixar as crianças. Então, isso tem vários exemplos desse tipo ali. E às vezes é isso aí, vai ver a pessoa tá se ausentando por quê, né? Vai pegar uma estatística de departamento pessoal, né? Ou vai olhar a produtividade, caiu, mas normalmente tem um problema pessoal por trás. O número é frio, né, Fabrício? Muitas vezes a gente olha o desempenho ou vai em cima de um número que não representa exatamente aquilo que está acontecendo, né? Então por isso que é bom conhecer, né, a história, entender o que está acontecendo no dia a dia, né? E a pessoa não se expõe para o time, né? Não fica à vontade de conversar com o time todo sobre isso, mas com o líder, né, cria essa confiança e a pessoa se abre, né? E daí isso abre uma oportunidade da gente, né, como líder, como empresa, ajudar a pessoa também, né? E isso aproxima cada vez mais, né? Jordão, traz aí para nós uma história que você evidenciou no one-on-one no seu time. No meu time eu tive um caso lá da questão do home office, né? A pessoa então estava se sentindo um pouco com distanciamento, ela se sente um pouco só, né, em casa às vezes, né? Então tem gente que pai, a mãe está trabalhando, não tem ninguém da família em casa, não tem nada, e a pessoa fica naquele dia a dia solitário ali e perde o contato, a comunicação, né? E com a volta, começou essa volta gradativa do trabalho em loco, né? Então a pessoa viu essa oportunidade, né, de trabalhar em loco e logo abriu isso, que precisava trabalhar em loco e tal. E essa possibilidade eu consegui fazer uma atuação bem rápida para resolver esse problema, né? Então, são vários, né? Sempre a gente tem vários casos, né? Mas esse é um caso bem recente que aconteceu e que foi bem interessante aí. Um exemplo de que
se tá no dia a dia do time, numa reunião diária, numas coisas, ele não vai falar esse tipo de coisa, né? Vai manter. Então, com a aproximação, a gente consegue tirar esse tipo de questionamento, de dúvida da pessoa de uma forma mais clara ali e resolver o problema dela. Ô, Nalderi, e muitas vezes parece que são coisas pequenas, né? Quando a gente fala assim, problemas, a gente já pensa em, né? E muitas vezes não, né? São coisas simples que acabam gerando um desgaste, talvez até a pessoa se desligando da empresa porque ela não abriu, não compartilhou aquilo com ninguém e ninguém apresentou uma solução para ela. Então, muitas vezes, como o Jordão colocou, a pessoa queria vir para a empresa, né? Sair do home office porque aquilo não estava dando certo na vida dela. E ela não de alguma forma, ela não tinha aberto isso para ninguém, né? Então, coisas pequenas, né, Jordão? Porque isso não é um problema grave, né, de se resolver. Exatamente. E lá no seu time, Nalderi, o que você já encontrou, já se deparou nas reuniões de one-on-one? Então, eu acho que é muito relacionado à saúde também. Eu tive vários casos, mas teve um caso que chamou assim bastante atenção, que era no quesito de ser ouvido mesmo, né? Tinha uma colaboradora que era muito quieta, começou a ficar um pouco mais separada do time, né? E eu comecei no Zona-One fazer com que ela tivesse mais essa abertura de autoconfiança mesmo, de relatar os problemas, né? E aí ela estava passando por algumas dificuldades financeiras em casa, o pai desempregado, tinha que ajudar a mãe, né? Então, assim, era uma situação que, se a gente não fizesse esse tipo de feedback mais constante, poderia ser penalizada ali de uma forma injusta por, às vezes, atrasar uma entrega, né? Não ter um desempenho tão bom quanto ela vinha tendo antes, né? É porque a pessoa acaba carregando esse peso para dentro da empresa, né? Ela não deixa de pensar naquele problema, né? Então ela fica remoendo o problema e isso sim pode impactar no desempenho dela, né? Então é algo muito entrelaçado nesse sentido, né? O Jordão, e dentro do one-on-one existe aí algumas práticas que são adotadas também, né? Você quer falar um pouco sobre elas? Tem a questão da pauta, né? Quem traz a pauta? Fala um pouco pra gente aí. Exatamente, Leandro. A prática do one-on-one, normalmente a pauta ela vem formada pelo liderado, né? E não pelo líder, né? Normalmente, quando a gente vai fazer o one-on-one, por isso que essa agenda antecipada, né, ela tem que existir para a pessoa já ir preparando os pontos que ela tem para conversar, montando essa pauta. Então, durante aquele período, ela vai vendo pontos que ela tem, talvez de processo, talvez de ferramenta, talvez de pessoas, talvez de uma coisa pessoal, e ela já vai montando essa pauta, se antecipando, para quando chegar na reunião com aquele líder, ela conseguir se expor, né? Mas a gente sabe, né, Fabrício, que nem sempre essas pautas vêm montadas, né? Às vezes pode acontecer dessa pauta não vem montada também, né, Fabrício? Isso. Quem não está acostumado com o one-on-one, por exemplo, quem entrou na empresa há pouco tempo, tem muita dificuldade de montar essa pauta, né? Então você tem que estar preparado também, caso o colaborador não tenha o que falar, porque ele é um processo novo para ele e ele também não sabe o que ele deveria trazer de pauta. Você tem que ter uma pauta preparada de tópicos que você vai abordar, né? Como que ele está em casa, como que ele está se sentindo em relação ao time, como que ele se vê o desempenho dele, o que ele está achando do desempenho dele, né? O que ele está estudando, o que ele está estudando, uma coisa bem frequente, né? E agora eu estou usando, né, a questão do PDI também que a gente faz, né? O plano de desenvolvimento individual. Então, nos one-on-ones também vai ter os check-ins do PDI dele, né? O que ele está evoluindo, o que está andando do PDI, para não ficar também aquele PDI de 6 meses que você vai fazer o check-in no último mês. Sim. E a pessoa não conseguir fazer nada. Sim. Então tem esse acompanhamento também constante da parte profissional e pessoal. E como que você, Nalderi, organiza os seus one-on-ones assim? Você anota? Como que você faz assim? Porque uma outra coisa que eu faço também, né, que é bem comum, é ter os acordos, né? Então você fechou um one-on-one, você marca o próximo e faz os acordos, né? Então, vamos trabalhar esse ponto aqui pro próximo, né? Como que você organiza isso daí? Então, Fabrício, um pouquinho antes de responder essa pergunta, tem também aqueles que não agendam, né, o one-on-one, né? Então, que é os mais tímidos, que às vezes, né? E daí a gente também tem que ir atrás e tentar buscar, mostrar nesse começo aí para aqueles que não têm tanta experiência, às vezes a gente mesmo faz a agenda, né? Para começar a mostrar para eles que é bacana o one-on-one, né? E eu controlo o meu pelo Trello. Eu tenho uma ferramenta no Trello com a equipe, então a gente faz o nosso controle por lá. Então a gente registra os pontos que ele já traz pelo Trello, o que a gente conversa, o acordo que a gente fez. Nós também revisamos o PDI no one-on-one. Né? E a gente consegue ter esse acompanhamento aí para ter também uma rotina do próximo, né? Para ter a sequência ali do que a gente está fazendo.
Eu tô usando o Trello agora também. Eu usava um caderninho e ia anotando, mas aí eu comecei a me perder no caderno e acabou as páginas do caderno e eu comecei a usar o Trello também, né? Então as agendas, as pautas do liderado, as minhas pautas, os PDIs, os acordos, fica tudo no mesmo board do Trello também. E você, Jordão? Eu ainda tô no caderno. Mas eu tô prestes a migrar também, porque é justamente esse problema, né? Normalmente eu levo o caderno, deixo tudo anotado ali. E eu gosto bastante de ir anotando enquanto a pessoa tá falando. Só que acontece justamente isso. Às vezes você anota um pouco num lugar, um pouco em outro e acaba se desorganizando, né? Então até já vou adotar essa prática aí de vocês. Vocês acabaram de deixar uma dica aí, já vou migrar pro Trello agora. Eu tô junto com o Jordão, eu tô no caderninho ainda e anoto no Notepad lá, na pastinha do colaborador. Lá. Legal, é isso aí. Elocast. Galera, que bom hein, essa troca de ideias, né, relacionada ao one-on-one. Fica a dica para quem ainda não pratica, né, não traz isso para dentro, essa cultura dentro da empresa de ouvir, né, de escutar o que o colaborador tem a dizer. Fica aí algumas dicas dos nossos líderes, dos gestores que praticam isso dentro da cultura da Elotec. Quero agradecer a participação de todos aí. Jordão, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Elocast. Valeu, Leandro, valeu, ouvintes. Tamo aí, até a próxima. Agradecer a Nalderi pela presença também, Nalderi. Obrigado por mais uma vez prestigiar aqui o nosso Elocast. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos os ouvintes. Vamos participar, sim. Fabrício Colombo também, mais uma vez presente. Fabrício, obrigado pela dica. Obrigado por ter trazido essa prática para dentro da Elotec, né? E, mais uma vez, agradecer a presença. Valeu, Leandro. É um prazer, né, ter participado aqui nesse bate-papo aqui tão gostoso. E também é um orgulho, né, que isso daí tenha se tornado uma prática da empresa e todo mundo tenha adotado, né? Galera, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Vocês podem participar também do Elocast, tá? É só seguir a gente nas redes sociais e manda lá uma sugestão de pauta para a gente trazer para o Elocast, tá? E lembrando que a Elotec tem várias vagas abertas, né, pessoal? Quem tiver interesse, corre lá no site, tem lá as vagas disponíveis, envia o currículo. Certamente o nosso tipo de recursos humanos vai procurar vocês para agendar uma entrevista, tá? Isso aí, galera. Obrigado por participar desse projeto. Falou, galera. Até mais. Nossa, falou ficou pai, né, velho? Não, tá ótimo. Corta, velho, safado. Não, tá bom, velho. Fala assim, por quê? Falou pro paia, né? Tá ótimo. Tá bom. Tchau. Falou.